Bom, agora nós iremos analisar a descrição, outra modalidade textual. A descrição também apresenta uma característica importante. São várias as características, porém uma é a mais importante. Qual é a característica mais importante de um texto descritivo? A formação de imagens. Como assim, Tiago, a formação de imagens? No momento em que o leitor está lendo o texto descritivo, automaticamente a descrição começa a ser formada, uma imagem começa a ser formada na cabeça do autor. A imagem pode ser, de um ser, por exemplo, de um ser vivo. Ao fazer a descrição de um ser, automaticamente você mentaliza, você idealiza a imagem daquele ser. Esta é a principal característica de um texto descritivo. A imagem pode ser também de um objeto. Eu posso descrever um objeto com todas as suas especificações. E ao descrever o objeto, você automaticamente começa a idealizar o objeto, começa a imaginar. Existe a formação de uma imagem. A imagem pode ser, inclusive, de um ambiente, que não pode ser confundido com paisagem. Qual é a diferença entre ambiente e paisagem? Na ótica da descrição, ambiente é um lugar aberto e a paisagem é um lugar fechado. Vamos pensar assim de forma bem objetiva. Entenda que esta não é a definição do dicionário. É a definição que nós estamos usando neste momento para definir, à luz da descrição, para você compreender o que significa descrever um ambiente e o que significa descrever uma paisagem. E aí, ambiente, local fechado, paisagem, local aberto. Quando eu começo a descrever um ambiente, automaticamente existe a formação da imagem deste ambiente. Assim como quando nós estamos descrevendo uma paisagem, automaticamente você começa a visualizar a imagem daquela paisagem. E é exatamente por isso que a característica principal da descrição é a formação da imagem. Temos ainda a formação da imagem de uma situação. Um momento delicado, quando existe um texto descritivo descrevendo uma situação. Muitos confundem a descrição da situação com a narração. Eu estou dizendo a você que a principal característica da descrição é a formação de uma imagem. Talvez a seguinte dúvida tenha surgido na sua cabeça neste momento. Mas, Tiago, quando eu estou diante de um texto narrativo, eu também consigo formar uma imagem. E eu concordo com você. O texto narrativo também permite a formação de uma imagem, sem dúvida. Mas há uma diferença primordial que me leva a julgar taxativamente como narração e não como descrição. E a diferença principal, você já sabe, é a sequência cronológica de ações. No texto narrativo, ainda que ele forme uma imagem, esta imagem pressupõe uma sequência cronológica de ações, uma sequência cronológica de fatos, uma ação ocorrendo após a outra. Então, isto é característica de narração, ainda que uma imagem seja formada na sua cabeça. Então, muito cuidado para não confundir textos narrativos com textos descritivos, tão somente pela ideia de que a imagem está sendo formada. É evidente que a formação da imagem está para a descrição, mas na formação de uma imagem, em se tratando de texto descritivo, não haverá esta sequência cronológica de ações. Porque se eu puder formar uma imagem e ao mesmo tempo conseguir identificar uma sequência cronológica de fatos, é evidente que este texto é narrativo, pois esta é a principal característica da narração. Então, muito cuidado. Formação de uma imagem é característica principal de textos descritivos, porém, de imagens que não irão apresentar sequência de fatos, sequência de ações.
porque se apresentar, vai ser um texto narrativo. A descrição de uma situação, ela é bem interessante pelo seguinte fato. Na descrição de uma situação, a ordem dos fatos não importa. A ordem não importa. Não importa o que ocorre primeiro e o que ocorre depois. Quando nós descrevemos uma situação, a todo instante você pode inverter a ordem dos acontecimentos e isso não irá influenciar em absolutamente nada. Você continua compreendendo o texto. Agora, se o texto é narrativo, este artifício não pode mais ocorrer, porque na narração, a ordem dos acontecimentos é importante para que eu compreenda o texto. E isto ocorre principalmente na descrição de uma situação. Somente na descrição de uma situação que haverá acontecimentos. Se eu estiver descrevendo um ser, um objeto, um ambiente ou uma paisagem, é algo mais taxativo, direto. Agora, quando eu estou destinado a descrever uma situação, eu percebo que acontecimentos estão surgindo. Porém, a ordem destes acontecimentos não importa. Bom, agora nós iremos estudar outras características do texto descritivo. Observemos as outras características. Temos aqui, por exemplo, a fotografia. A fotografia é uma boa analogia que nós podemos fazer em relação à descrição. Sabemos que o texto ele pode ser verbal ou não verbal. Texto verbal significa o quê, Tiago? Texto verbal é um texto expresso por palavras, é um texto escrito. E o texto não verbal é um texto expresso por imagens. Pense em uma fotografia. Imagine-se visualizando uma foto, sem nada escrito. Isto é um texto, só que um texto não verbal, um texto expresso apenas por imagens. Se você fosse definir a modalidade textual desta fotografia, deste texto, a tipologia textual, como você irá definir? Como descrição, pois a fotografia é uma descrição. Imagine que na descrição não existe ideia de ação em curso, como na narração. A descrição é estática, parada. Ou seja, ao visualizar uma foto, nada se mexe, está tudo parado. E existe ali automaticamente a descrição daquela cena, daquele ambiente, enfim. Uma descrição está acontecendo. Então, uma boa forma de analogia é exatamente esta. Pensar em descrição significa pensar em uma foto, em uma fotografia, ou pensar em uma fotografia significa pensar em uma descrição. Bom, temos também a figura do observador. Na narração, narrador. Na descrição, observador. Voltei ao exemplo da foto. Quando você está visualizando a foto, naquele momento você é o observador. Por isso que existe a figura do observador em textos descritivos. Repare que, ao observar, o observador, ele observa a imagem estática, parada. Melhor ainda, sem a ideia de ação em movimento, sem a ideia de ação em curso, sem aquela sequência cronológica de ações que é a característica da narração. Temos também a presença de duas classes gramaticais, substantivos e adjetivos. São as classes gramaticais predominantes em textos descritivos. E é fácil de nós compreendermos o porquê disso. Para que serve substantivo na língua portuguesa? Você sabe, substantivo serve para nomear as coisas, para dar nome às coisas. E para que serve o adjetivo? Como você aprendeu desde a época da escola, o adjetivo serve para qualificar. Não é exatamente desta forma que nós aprendemos? E o adjetivo vai qualificar quem? O substantivo. Adjetivo é o termo que modifica o substantivo. Vamos pensar desta forma. Então, quando eu pretendo descrever alguma coisa, é evidente que eu irei fazer uso de quê? Dos substantivos
e dos seus respectivos adjetivos. Então, estas duas classes gramaticais são as classes gramaticais mais presentes em textos narrativos, as mais predominantes. E entre as duas, entre o substantivo e o adjetivo, existe uma que destoa, são as adjetivações. Os adjetivos irão surgir com mais frequência do que os substantivos nos textos descritivos. E por que isso acontece? Porque para um substantivo nós podemos atribuir vários adjetivos. Então, é fácil de compreender a razão pela qual estas duas classes gramaticais estarão mais presentes em textos descritivos, e principalmente os adjetivos. Não se esqueça disso. Na descrição, nós temos verbos, uma outra classe gramatical. E qual é o tempo do verbo que irá predominar em textos considerados descritivos? Serão verbos no presente e verbos no pretérito imperfeito. Então, o presente e o pretérito imperfeito serão os verbos, os tempos verbais mais presentes nos textos descritivos. Então, estas são as outras características da descrição. Mas não se esqueça de um detalhe. Não adianta nada pensar nestas características se nós não identificarmos, antes de qualquer coisa, a formação de uma imagem, pois toda descrição apresenta esta finalidade. Quando eu descrevo, automaticamente uma imagem é formada, uma imagem é produzida. Então, a característica principal é exatamente esta, formar uma imagem. E aqui estão as outras características que também estarão presentes em textos descritivos. Bom, iremos agora a um exemplo de descrição, exemplo descritivo. Acompanhe comigo o exemplo descritivo. Vamos fazer a leitura deste texto. O professor tem aproximadamente 40 anos, 1,80 m, 90 kg, cabelos castanhos e ralos, barba espessa e usa óculos. Enquanto o professor explicava a matéria, os alunos das primeiras fileiras prestavam atenção. Já os das fileiras intermediárias dormiam. Acompanhou bem a leitura deste texto comigo? Observe que, num primeiro momento, nós temos a descrição de um ser, isto é, a descrição de uma pessoa. E veja se a formação de uma imagem não existe no momento da leitura. O professor tem aproximadamente 40 anos, 1,80 m, 90 kg, cabelos castanhos e ralos, barba espessa e usa óculos. Automaticamente você forma uma imagem. No momento da leitura, uma imagem começa a ser formada. É uma descrição, porém, descrição de um ser, descrição de uma pessoa. Agora, já nesta parte, eu tenho a descrição de uma situação. Enquanto o professor explicava a matéria, os alunos das primeiras fileiras prestavam atenção. Já os das fileiras intermediárias dormiam. Repare que neste momento você está descrevendo a situação. E como eu já disse a você, na descrição de uma situação, a ordem das ações não importa. Eu poderia muito bem dizer que, enquanto o professor explicava a matéria, os alunos das fileiras intermediárias dormiam e os alunos das primeiras fileiras prestavam atenção. Qual é a diferença que isto vai fazer? Nenhuma. Isto é característica de texto descritivo, sobretudo descrição de uma situação. Cuidado para não confundir esta parte de azul com a narração. Porque se fosse uma narração, você deveria encontrar primeiramente a sequência cronológica das ações. Mas o que significa a sequência cronológica? Você já sabe, uma ação ocorrendo após a outra. E isto influencia para a compreensão do texto. Eu tenho de ler desta maneira, eu tenho de perceber uma ação acontecendo e depois a outra para eu compreender o texto. Isto é importante para o texto narrativo. Tanto é verdade
que é característica da narração. Mas aqui, a ordem da ação não importa. Então, não é uma sequência cronológica. É uma sequência, mas em que a ordem dela não influencia em absolutamente nada. E repare também outro detalhe importante na descrição de uma situação. Observe o enquanto. O enquanto é elemento que representa simultaneidade, concomitância, ações que acontecem ao mesmo tempo. Isto também é característica de descrição, descrição de uma situação. Enquanto o professor explicava a matéria, ou seja, no momento em que o professor explicava a matéria, outras coisas aconteciam ao mesmo tempo, simultaneamente, como, por exemplo, os alunos das primeiras fileiras prestavam atenção, já os alunos das fileiras intermediárias dormiam. Então, são coisas acontecendo simultaneamente, coisas acontecendo ao mesmo tempo. Outro detalhe interessante, observe o tempo do verbo. Enquanto o professor explicava é pretérito imperfeito. É o tempo verbal predominante em textos descritivos. Os alunos das primeiras fileiras prestavam atenção, prestavam, pretérito imperfeito. Já os das fileiras intermediárias dormiam, pretérito imperfeito também. Então, este tempo verbal é muito usado na descrição de uma situação. Cuidado para não confundir descrição de uma situação com narração. Na narração, a ordem importa. Tem de ser uma coisa acontecendo após a outra. Na descrição de uma situação, tanto faz a ordem. Ok? Bom, agora nós iremos entender um ponto importantíssimo dentro da modalidade textual. Textos de gêneros 100% puros são quase raros, sobretudo nos concursos públicos. Observe, por exemplo, o que nós iremos ler na sequência. Nós, nos textos, procuraremos descobrir qual é a tipologia textual predominante. Ou seja, haverá um texto e haverá também uma mistura de modalidades textuais. Haverá passagens narrativas, haverá passagens descritivas e haverá também passagens dissertativas. Eu posso misturar tudo isto. E mesmo assim, você, leitor, tem de descobrir qual é o predomínio, qual é a modalidade textual que está destoando, qual é a essência, qual é o núcleo daquele texto. O fato de haver uma passagem descritiva não é o suficiente para eu julgar o texto como descritivo. Assim como o fato de haver uma passagem narrativa não é o suficiente para eu afirmar ser o texto narrativo. O que você tem de fazer é descobrir o predomínio, descobrir qual é a modalidade textual mais presente, qual é a verdadeira intenção de modalidade, de tipologia daquele texto inteiro. Bom, então vamos analisar, observe o próximo texto. Acompanhe comigo. O professor Pedro Henrique pegou o seu material, passou pelo corredor, encontrou 2 amigos e finalmente chegou à sala de aula. Na sala, todas as paredes encontravam-se rabiscadas. Alguns alunos conversavam, outros estudavam e 3 dormiam. O professor Pedro Henrique deu um grito, olhou para os alunos e começou a sua aula. Primeiro ele leu o conteúdo para a turma e depois realizou as questões. Observe este texto. Não se prenda a quesitos gramaticais. Prenda-se à estrutura, prenda-se à modalidade textual predominante. Observe. Quando eu leio, o professor Pedro Henrique pegou o seu material, passou pelo corredor, encontrou 2 amigos e finalmente chegou à sala de aula, e lá embaixo o professor Pedro Henrique deu um grito, olhou para os alunos e começou a sua aula,
Primeiro ele leu o conteúdo para a turma e depois realizou as questões. Toda a passagem em destaque é característica de texto narrativo, pois eu enxergo as características da narração. A principal delas, a ordem cronológica das ações, a ordem cronológica dos fatos, está presente. O professor Pedro Henrique pegou o seu material, primeiro ele pega o seu material, depois ele passa pelo corredor, depois ele encontra dois amigos e finalmente ele chega à sala de aula. Observe que é uma ação ocorrendo após a outra. Isto é sequência cronológica de ações. E lá, na última parte destacada, eu tenho o professor Pedro Henrique deu um grito, primeiro ele dá o grito, depois ele olha para os alunos, depois ele lê o conteúdo e, na sequência, ele realiza as questões. Eu também verifico claramente uma ordem de ações, uma ordem de fatos, uma coisa ocorrendo após a outra. Então, toda esta passagem que nós acabamos de ler é uma passagem narrativa, mas a passagem do meio, esta de azul, na sala, todas as paredes encontravam-se rabiscadas, alguns alunos conversavam, outros estudavam e 3 dormiam. Você percebe claramente também que neste momento está havendo a descrição de uma situação. Observe o tempo verbal predominante nesta passagem. Pretérito imperfeito. Encontravam-se, conversavam, estudavam, dormiam. E você já sabe, você já viu que o pretérito imperfeito é característica de texto descritivo, principalmente descrição de uma situação. E é exatamente isto que está ocorrendo neste momento. Uma situação, ela está sendo descrita. Repare que há uma concomitância, as coisas acontecem simultaneamente. Todas as paredes encontravam-se rabiscadas, alguns alunos conversavam, outros estudavam e 3 dormiam. Tudo isso ao mesmo tempo. Não importa a ordem dos fatos. Eu poderia dizer que as paredes se encontravam rabiscadas, que alguns alunos dormiam, que outros conversavam e que outros estudavam. Esta ordem não irá influenciar em nada. Como você já sabe, é característica, esta passagem é característica de descrição. Então eu estou diante de um texto em que há passagens narrativas e passagens descritivas. Só que eu necessito de julgar o gênero textual, a modalidade textual, melhor dizendo, a tipologia textual. E ao definir a tipologia deste texto, sem dúvida, iremos definir como texto narrativo, pois o predomínio aqui é para a narração. O fato de haver uma pequena passagem descritiva não é o suficiente para caracterizar este texto como descrição, pois o que está predominando é exatamente a narração. Então, eis um exemplo de passagens narrativas e descritivas, porém predomínio narrativo. Se alguém pedisse a você para dizer qual é a modalidade textual ou a tipologia textual da passagem destacada e destacar apenas a passagem em azul, com o sublinhado azul, tudo bem. Somente esta passagem é descritiva. Não foi perguntado se o texto é descritivo. A pergunta foi em relação apenas àquela passagem. Agora, em relação ao texto inteiro, sem dúvida, o texto inteiro é um texto narrativo. Então, fique muito atento em relação à mistura de modalidades textuais. E você tem de descobrir qual é o predomínio, aquela que está destoando, a que caracteriza o texto em si, o feeling do texto, a essência daquele texto. Bom, agora nós iremos estudar a dissertação.